Muito bem, irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre o tema as lutas e o endurecimento do coração. As lutas e o endurecimento do coração. E nós vamos falar baseado em Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Até aqui. Irmãos, um pouquinho antes, o apóstolo João, ele vai narrando aqui o início de Apocalipse, das revelações, e ele fala que ele está exilado na ilha de Patmos por causa de Cristo, por causa do Evangelho, e ele tem uma visão, e essa visão é do próprio Jesus ressurreto, né? Uma visão assim, difícil da gente imaginar, e muito distante daquilo que a gente costuma ver por aí. E nessa visão, Jesus fala para ele: escreve o que você está vendo. Então, o autor das cartas às igrejas da Ásia é o próprio Jesus. Jesus vai falando, vai mostrando, e João vai escrevendo essa revelação. E nesta revelação, Jesus manda que seja escrito 7 cartas endereçando as 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja com a qual Jesus quer falar, através de João, é a igreja que se reúne na cidade de Éfeso. E ela é a primeira porque ela é a mais importante em relação ao conteúdo bíblico, ao tamanho da cidade, a importância dessa cidade, ela era estratégica. Por isso ela é a primeira que a Bíblia aqui se refere. Nós sabemos disso porque, esses dias no nosso culto macho, né, eu perguntei quais são eu fiz um joguinho aqui, né? Quais são o nome das 7 cidades lá que recebem as cartas em Apocalipse? O pessoal não lembrava, irmãos, não lembrava. Nem Éfeso não lembraram. Lembraram só de Laodiceia. Mas Éfeso é conhecido na Bíblia. Nós temos uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, né? Uma carta que a gente estuda. O apóstolo Paulo, né, ficou muito tempo lá na cidade de Éfeso, ensinando ali na escola de Tirano. Ele ficou bastante tempo ali
trabalhando, é uma das cidades que ele mais trabalhou. Ele também depois envia Timóteo, seu discípulo, para ser um dos líderes ali, um presbítero na igreja da cidade de Éfeso. Então era uma igreja muito importante. Mas aqui é uma igreja que está sendo também repreendida. Por quê? Vamos entender um pouquinho como era essa cidade. Essa cidade era quase como uma capital romana lá na Ásia. Assim como tinha Roma, ela tinha um porte muito importante para o Império Romano. Ela tinha muita liberdade, inclusive. Não era uma cidade escravizada, mas era como um ponto de apoio para Roma na Ásia. Então, todos os navios que passavam por lá, era uma cidade portuária, passavam e iam para porto da cidade de Éfeso. Muitas rotas de muitas cidades, dessas outras cidades que João envia as cartas, tinha que passar por Éfeso. Passava por ali para poder ir para as outras cidades. Era uma cidade, então, muito grande, com muito fluxo de pessoas. E era uma cidade também muito idólatra, porque lá havia o templo da grande deusa Artemis, ou Diana dos Efésios. Então, era uma das maravilhas do mundo daquela época. Então, muita gente ia para lá para ter um contato, para ver a arquitetura desse templo, para adorar essa deusa. Tinha lá o pessoal que fazia as réplicas dessa deusa. Então, tinha muito comércio idólatra. Era um lugar difícil para a igreja trabalhar, por causa da idolatria, por causa do comércio. Lembra que o pessoal, os sindicalistas lá pegaram Paulo e quase mataram ele, porque o pessoal estava deixando de comprar os santinhos da deusa Diana. Então, era uma cidade também muito promíscua, porque nesse templo da deusa Diana, haviam mulheres que eram consideradas sacerdotisas, que se prostituíam naquele lugar. Centenas de mulheres. Então, pela prática sexual ali, contínua, elas profetizavam na vida das pessoas, dos homens, dos turistas. Então, aquilo estava embutido na cultura daquele povo. Era um povo sujo nessa questão de promiscuidade, de prostituição, nessa questão sexual. A mentalidade do povo era assim. Então, mais uma dificuldade que a igreja tinha que enfrentar, para poder trabalhar contra essas práticas. E lendo aqui o texto, vocês viram que Jesus odeia uma coisa, uma palavra forte, que a igreja de Éfeso também odiava, que eram os nicolaítas. E esse era um conceito de um homem chamado Nicolau, que começou a ensinar que a carne ela era desprezível, que a carne não teria salvação, que a carne ela não tem jeito, apenas o espírito. E já que a carne, então, não tem salvação, a gente pode, então, fazer com a nossa carne o que a gente bem entender. Então, era um povo voltado à glutonaria, comilança, festa, bebedeira, prostituição. Só que esse tal Nicolau, ele estava dentro da igreja. E ele começou a ensinar isso, ou deturparam o ensinamento dele e começaram a praticar isso. Praticar isso de dentro da igreja. Então, a igreja de Éfeso tinha toda essa dificuldade externa, social, e tinha toda essa dificuldade interna por causa desses ensinamentos errados do povo que, às vezes, estava lá dentro da igreja ensinando coisas erradas, pensamentos errados, comportamentos errados para quem estava dentro da igreja. E essa igreja de Éfeso, irmãos, nos parece que foi muito firme nas suas convicções, foi muito firme no trabalho que realizou. Jesus fala assim para eles: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, aquela igreja era uma igreja de firmes convicções e muito disposta a trabalhar.
Então, eles trabalhavam aqui intensamente pelo Evangelho, porque o texto fala, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos, então não era fácil a posição deles na cidade, por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Então, por causa de Jesus, eles compraram a briga para manter essa postura, essa pregação de santidade, de ser separado, de que estava errado aquele comportamento, estava errado aquela fonte de lucro, estava errado aquela forma de viver, estava errado aquele ensinamento que estavam falando ali, eles não aceitavam aquela doutrina dentro da igreja. Então, os líderes da igreja trabalhavam intensamente isso, ensinando, trabalhando, protegendo, guardando, cuidando do rebanho. São coisas muito importantes e também são coisas que foram elogiadas por Jesus. Porém, essa intensidade, esse peso, esse trabalho árduo, essa obra difícil, de estar perseverando, trabalhando, suportando essa carga de fora, de dentro, não sabemos por quanto tempo, mas esse trabalho elogiável por Jesus gerou um efeito colateral, que é o prosseguimento aqui do texto. E aí Jesus diz, é sempre Jesus, o Jesus glorificado, ressurreto, o Senhor, dizendo, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E aqui está o tema que eu quero pensar com vocês, as lutas e o endurecimento do coração. Nos parece que essa constante batalha, essa constante luta, a tensão, o inimigo pode vir a todo lado e trabalha, acordar cedo, dormir tarde, vamos lá, todo dia e tal. Isso trouxe um endurecimento do coração, ou um esfriamento do coração. O relacionamento da vida, da dinâmica, do povo, da igreja, até mesmo com Deus, parece que foi perdendo o brilho, a alegria, o entusiasmo. Quando falo do primeiro amor, a gente pode, às vezes, relacionar com a questão romântica, não é? Que depois o desgaste da vida foi esfriando aquele relacionamento entre o marido e a mulher. As lutas da vida, as lutas do casamento, né, as lutas da batalha para manter a família funcionando, o dia a dia, a rotina diária pesada, perseverante, foi enfraquecendo aquilo que é importante, né, a chama do amor entre o casal. A palavra é similar a essa. Então foi esfriando ou endurecendo por causa dos enfrentamentos. E se a gente for pensar, irmãos, isso é algo comum, é algo que de fato acontece. Por tanto tempo trabalhando com aquilo, por tanto tempo se esforçando, por tanto tempo se dedicando, a gente vai se tornando meio que frio em relação àquilo que a gente faz. Há uns dias atrás, eu fiz um casamento. Então, faz mais de 20 anos que eu faço casamento. Então, para mim, é algo que eu chego lá frio. E o noivo, irmãos, eu não conseguia nem pôr a mão nele para colocar a mão, para declarar marido e mulher, porque ele estava numa tremedeira, sabe, num pânico que estava difícil de ali contê-lo. Porque para ele é uma coisa nova, está no primeiro amor, né? E para mim é um casamento, né? É bom, eu fui abençoar, mas
que nem velório. Né? A gente vê como as pessoas ficam emotivas em velório, ficam fragilizadas, às vezes até desequilibradas. Mas eu faço velório e tenho que falar no velório, né? Diferente de alguém que só vai lá dar um abraço. Era difícil, mas você vai fazendo por tantos anos que se torna meio que rotineiro. Essas coisas podem ir endurecendo o nosso coração. A Beth trabalha com enfermagem há muitos anos também. O primeiro cadáver que ela teve que lidar, o primeiro óbito ali que ela teve que lidar, foi uma coisa. Depois, a morte vai se tornando algo que faz parte do dia a dia do trabalho, e as pessoas, por mais que a gente se esforce, em algum momento ali vai morrer, né, no atendimento de emergência, principalmente, ou em alguma terapia ali de internação, vai morrer. E, portanto, testemunhar essas situações é normal. Quando ela conta algumas coisas que acontecia lá de acidente, de sangue, de gente tudo detonada, o Estevão começa a passar mal. Por quê? Porque ele não... Mas ela... normal. E outras coisas que a gente nem vai comentar aqui, porque não convém, mas se torna algo frio, algo normal. E parece que o enfrentamento, e queira ou não, irmãos, essa dinâmica da igreja, muitos anos trabalhando, se esforçando, orando, ensinando, pensando em estratégias, abrindo possibilidades, buscando as respostas, trabalhando na vida de cada um, formando liderança, e cada um aqui sabe, abrindo casa, visitando, procurando conhecer cada vez mais. Isso pode, protegendo dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos ensinamentos, tudo isso pode fazer com que a gente fique meio frio, que o nosso coração fique um pouquinho pálido, que a gente fique endurecido. E isso é uma repreensão que Jesus faz para a igreja. Por mais que ela seja uma igreja bem intencionada, forte, perseverante, ela precisa olhar para esse lado da sensibilidade. E é isso que Jesus está mandando os efésios e os jandirenses olharem. Então vamos para o próximo texto aqui, que diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, a primeira coisa que Jesus fala: lembre-se, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Procure olhar no passado e lembrar-se de onde caiu, mas lembrar-se do passado. Porque em algum momento houve um primeiro amor. Vamos lembrar do primeiro amor. Vamos lembrar daqueles primeiros momentos, daquelas primeiras descobertas, daquelas primeiras experiências, daqueles primeiros vivências que a gente teve no Evangelho, na igreja, aquelas experiências que nos marcaram para toda a vida. Vamos lembrar destas coisas. Então, o primeiro processo de restauração, para que a gente possa ativar essa chama, é nos lembrar. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ele estava longe, estava sofrendo, tinha errado, estava distante, e aí ele se lembrou de como era a casa do pai. Aquilo foi bom, trouxe uma
um sentimento bom. Lá eu lembrei como era bom a casa do pai. Ele tinha saído de lá porque achava que era ruim. Mas como era bom a casa do pai. Então a primeira coisa é se lembrar. Se lembrar de como era bom estar numa vigília de oração. Como era bom, né, poder vir aos cultos de domingo. Tem gente que nem isso mais está fazendo. Como era bom quando as pessoas vinham para a minha casa e se reuniam numa célula para a gente estar junto ali, aprendendo junto, dando risada, conversando, orando, comendo bolo de chocolate juntos. Como era bom! Como era bom quando a gente podia servir e ver ali as pessoas sendo tocadas por Deus. Como era bom. Então, trazer à memória aquilo que ativa a chama da esperança. O segundo passo é, lembrando de onde caiu, arrependa-se. O arrepender-se é mudar de direção, é sair daquela condição e buscar uma nova condição, uma nova posição. Não é ficar choramingando pelo passado. Isso também não vai adiantar nada. É um remorso doloroso, né? A pessoa fica lá remoendo. Ah, era tão bom antigamente, né? As músicas de antigamente, era tão bom, sei lá, e fica lá naquilo. Isso não resolve problema de ninguém, só piora, né? Então, arrepender-se é mudar de direção. A partir do momento que eu lembro das coisas boas e eu quero... Porque, irmãos, isso aqui não está falando de gente que não é crente, tá? Não estou falando para gente que não é crente isso aqui. Isso aqui não é uma palavra de evangelismo. Isso aqui é uma palavra de alguém que está dentro da igreja com o coração duro. Está dentro da igreja com o coração frio. Está dentro da igreja passando por esse tipo de problema. Que é zeloso, é cuidadoso, é disciplinado, mas está endurecido, está frio. Não consegue mais viver o que vivia antes. É a mesma coisa do filho pródigo. O filho pródigo, ele já era da família, ele fazia parte da família. Ele estava passando por um tempo difícil, mas ele não deixou de ser filho. O pai nunca o enxergou como nada a menos do que filho. Ele continuou sendo filho. Então, é um retorno, é um reposicionamento aqui. Então, tem que haver a volta. O que o filho pródigo fez? A partir do momento que ele lembrou da casa do pai, ele falou, eu vou lá e vou me acertar com o pai. Ele voltou. Tomou o caminho de volta. Então, o arrepender-se é o rumo de volta. É a direção para voltar. Tá bom? E pratique as obras que praticava no princípio. Saia da teoria e se posicione. Faça, entre em ação. Eu não falei aqui que a gente vai ter tanta porta aberta, tanta oportunidade. Julho vai ter tanta atividade. Tem culto na sexta, tem culto no sábado, tem culto no domingo, tem oração de manhã, tem muita coisa que as pessoas... Tem célula que as pessoas podem participar, praticar as coisas que praticavam antes, mas agora sabendo quem é. Então, o filho pródigo, quando ele volta lá, ele recebe o quê? O amor, o abraço, a identidade, e ele sabe agora quem ele é. O pai o recebe. E a gente sabe que a parábola termina com uma grande festa, o questionamento lá do irmão, né? O pai mata lá o bezerro cevado, tá? Mas no dia seguinte acabou a festa. E aí o que provavelmente o filho pródigo teve que fazer? Trabalhar, voltar para a vida, o que ele fazia antes. Ele voltou e praticava, não teve festa todo, porque a gente para ali e parece, não, então, depois que eu voltei, é festa todo dia? Não tem festa todo dia, irmãos. Festa todo dia é ilusão. Tá? Quem está te prometendo festa todo dia está mentindo para você. No dia seguinte tem que trabalhar. No dia seguinte volta à vida normal. Né? E ele, né, a história, né, acabou a festa, volta para o dia normal. E ele podia estar praticando as mesmas coisas que ele tinha que praticar antes, limpando lá o curral, né, o trabalho pesado de antes. Mas agora, com as experiências que ele teve,
ele sabe que aquele lugar é o melhor, ele sabe que aquela posição é o melhor, ele sabe que a casa do pai é o melhor lugar, que ele não quer mais apanhar da vida como ele apanhou lá fora. E para que isso aconteça, Jesus, ele fala, olha, mas se a sua opção for continuar no frio, coração duro, pesado, coração frio, Jesus fala que vai retirar o candelabro. E é sério, porque essa figura da igreja e do candelabro está muito relacionado com a presença do Espírito Santo, que ilumina, né, que dá direção, né, que é a presença do Senhor ali para confirmar a obra da igreja, a obra de cada um de nós. Só se não tiver um reposicionamento, uma hora isso aí vai ser retirado. O Espírito Santo ele vai apagando, não vai? Ele vai ficando inibido, e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis na vida de pessoas que estão tão duras, que não conseguem mais receber aquilo que o Espírito diz à igreja. E aí o texto termina, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja, Jesus fala. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Qual que é a promessa do Senhor? A gente vê aqui que é uma referência lá do jardim de Deus, né? Do Éden, né? Do paraíso de Deus, da árvore da vida, lá do princípio. Mas agora, no final da história, né, que é Apocalipse, da Revelação, começa a se falar novamente da árvore da vida. Jesus começa a falar sobre esse lugar, que a gente entende que é um lugar da eternidade. Então, enquanto nós estivermos vivendo nessa vida, não teremos aposentadoria. Tá bom? Não tem aposentadoria no reino de Deus. Não tem. Você pode estar bem velhinho, bem fraquinho, né, andando de andador, mas não tem aposentadoria nem por invalidez. No reino de Deus não tem aposentadoria enquanto você estiver vivo. Você tem que estar disposto a ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor. Né, porque, de alguma forma, Deus pode nos usar, até sem a gente conseguir falar, Deus pode nos usar. Agora, ele faz com que a gente olhe para a eternidade. A nossa expectativa, para que essa chama não se apague, para que a gente não desanime, não volte para trás e não permita que o nosso coração se congele, a gente tem que olhar para a eternidade, para a promessa de Deus, para onde é o nosso destino final. Então, por mais que a gente ache que já fez demais, não tem aposentadoria, não tem anos de carreira. Não, por mais que a gente já fez, o nosso lugar é o céu, é a eternidade, né? Estar com o Senhor. Por isso, o prêmio aqui é comer desta árvore da vida, da eternidade, do paraíso, na presença de Deus, nesse momento eterno. O que nos mantém no caminho, irmãos, não é bênção, não é experiência de vida, é olhar para a eternidade. Eu nunca posso perder a eternidade de vida. Para eu continuar amanhã trabalhando aqui, eu tenho que olhar para a eternidade. Eu não posso parar pela metade. A gente não leu lá na hora do dízimo da oferta? Você tem que continuar fazendo bem, porque se você desistir, você tem que se posicionar, porque se você desistir, o candelabro é tirado. Então eu tenho que continuar olhando para a eternidade, olhando para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quero convidar você a ficar em pé. Essa palavra vai ser aplicada nas nossas células. Participe das células, visite células, vá às células, convide pessoas a estar na célula. Ative, né, a sua célula a partir dessa experiência, dessa palavra. Eu sei que, eu posso dizer, irmãos, eu sei que as durezas da vida, elas endurecem o nosso coração. Mas a gente não pode deixar
que isso aconteça, porque o Senhor ainda conta conosco. Daqui para frente ainda tem muita história para a minha vida e para a tua vida. Senhor, nos revela com o teu Espírito nesta palavra, que cada um de nós, Senhor, seja quebrantado por esta palavra. Ó Deus, que o Senhor encontre o espaço em cada um de nós. Vai trazendo agora, Senhor, particularmente em cada memória, aquilo que dá esperança, aquele primeiro amor, a primeira oração, o primeiro quebrantamento, o primeiro choro, a primeira vez que atendemos a um apelo e nos desmanchamos aqui na frente, a primeira vigília de oração, a primeira vez que oramos em línguas, Senhor. Vai nos lembrando, Senhor, a Deus, a primeira vez que impomos as mãos sobre a vida de alguém, aquela pessoa recebeu o Espírito Santo, foi curada, foi transformada. Traz-nos à memória, Senhor, a lembrança das pessoas que chegaram aqui, ó Pai, enfermas, doentes, com câncer, com doenças terminais, Senhor, com doenças incuráveis, Senhor, e estão aqui conosco. Vai, Senhor, trazendo à memória a esperança, Senhor, daqueles que, ó Deus, estavam com o casamento destruído, já tinham até saído de casa, já tinham tentado de tudo, Senhor, e hoje estão com as suas famílias restauradas, Senhor. Vai trazendo à memória, Senhor, a cada um a experiência, Senhor, ó Deus, de santidade, aquele que largou aqueles vícios, aquelas coisas sujas, aquela vida errada, Senhor, aquela confusão de vida, ó Deus, aqueles que saíram, Senhor, da falência, Senhor, que pagaram as suas dívidas, aqueles, Senhor, que não tinham a identidade sexual correta, aqueles que não tinham, ó Deus, lugar para ir, aqueles que não tinham dinheiro para comprar nada, Senhor, vai nos trazendo à memória, Senhor, a esperança, ó Deus, daqueles, Senhor, que foram transformados neste lugar, tiveram caráter transformado, tantas coisas, Senhor, que o Senhor tem feito neste lugar, ó Pai, ó Deus, e nos faz tomar um rumo, um caminho de volta, de arrependimento, Senhor, de disposição, Senhor, para continuar honrando o Teu nome através do trabalho de cada dia, Senhor. Nos faz olhar para as Tuas promessas eternas e que ninguém decline, Senhor, da sua posição em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma célula abençoada esta semana, que o Senhor possa te usar lá na sua célula.